repente a tempestade começou. Os seus discípulos, assombrados, então dizia: vamos chamar o Mestre Salvador. E acordando, Jesus então falou: o que está acontecendo com vocês? Eles disseram: Jesus não está vendo. A tempestade está querendo nos envolver. Jesus então com sua voz, bendito e santa, clamou ao Pai Celestial. Na mesma hora o vento se acalmou, a tempestade já passou e conseguiram viajar. Os seus discípulos abismados então ficaram: que homem é este que até o vento lhe obedece? Ele é o mesmo Filho do Senhor, é o nosso Salvador, e nós não lhe obedecemos. Ele é o mesmo Filho do Senhor, é o nosso Salvador, e nós não lhe obedecemos. Seus discípulos abismados então ficaram: que homem é este que até o vento lhe obedece? Ele é o mesmo Filho do Senhor, é o nosso Salvador, e nós não lhe obedecemos. Ele é o mesmo Filho do Senhor, é o nosso Salvador, e nós não lhe obedecemos. Você está ouvindo A Hora da Vitória Team, um programa feito para você que sonha, acredita e não desiste. Aqui tem palavra de Deus, louvor, reflexão e muita conexão com a sua realidade, porque a sua pré-adolescência e a adolescência passam por aqui. É isso aí, hoje estamos numa expedição missionária e tem mais tripulante viajando conosco. Está a irmã Rosinei Gomes, de Saradi, Paraná. Ela diz: oh, glória a Deus, é bênção. Cantando Valdemir Ferreira, muito obrigado por tocar o louvor dele. Amém. Eu não tinha encontrado ainda a irmã Rosinei na nossa expedição, por isso não lhe ofereci este louvor, mas seja bem-vinda. E chegou lá do Rio Grande do Sul o cantor Osiel de Vargas. Ele diz: Deus abençoe, um abraço de 2,5 vivente, buenacho, tô almoçando e de zóio. Amém. O cantor Osiel de Vargas tem logo mais às 2 horas, quando eu terminar o programa. Aqui tem o programa dele no ar. Pastor Valderírio Martins diz: tchau, Rosinei Gomes e família.
está se despedindo aí da irmã Rosinei Gomes. E daqui a pouco a gente vai estar ouvindo um adolescente louvando ao Senhor e depois o cantor da Cid Lima, que chegou na nossa programação. Bênção de Deus. E os cantores que forem chegando, a gente vai encaixando aqui nesta expedição missionária para louvar ao Senhor. Mas antes, o próximo quadro, um quadro especial, não só para os adolescentes, mas para toda a população, tripulação. Presta atenção! A Hora da Vitória Team te chama para ir mais fundo na palavra, porque a Bíblia não é só texto, é mensagem, é contexto, é revelação. Quando você lê com atenção, Deus fala direto ao coração. Cada versículo tem um contexto, cada história tem um propósito. A Bíblia fala e nas entrelinhas, Deus revela. Agora, numa Hora da Vitória Team. Antes de seguirmos viagem para Perge e dali atravessarmos as altas montanhas rumo à cidade de Antioquia da Pisídia, assim chamada para diferenciá-la de Antioquia da Síria, faremos uma breve parada no nosso quadro Entrelinha da Bíblia. É hora do nosso lanche espiritual e também hora de responder a pergunta que ficou no ar, que ninguém respondeu. A pergunta é: qual foi o primeiro milagre que Deus realizou por meio do apóstolo Paulo durante essa incrível viagem missionária? Mas antes da resposta, chegou o momento também da nossa curiosidade do guia de viagem. Você sabia que Chipre era a terra natal de Barnabé? Não sabia? Agora ficou sabendo. Antes mesmo de chegar à ilha, Barnabé já conhecia a cultura, os costumes e a língua daquele povo. Nada disso foi por acaso. Deus já estava preparando o caminho para que o evangelho fosse anunciado ali. Você está ouvindo a Hora da Vitória Team. Aqui é Bíblia pura e sem mistura. Vamos ao primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre realizado por intermédio do apóstolo Paulo? Se não sabia, escutem a resposta. Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Pafos, capital da ilha de Chipre. Ali morava o governador romano chamado Sérgio Paulo, um homem inteligente e interessado em conhecer mais sobre Deus. Ao saber da presença daqueles missionários, ele os convida para uma conversa. Mas havia um problema. O conselheiro espiritual do governador era um homem chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas. Ele era um falso profeta e praticava feitiçaria. Quando percebeu que Sérgio Paulo poderia crer em Jesus, Elimas
começou a atrapalhar a conversa. Interrompeu Paulo, interrompia constantemente, contestava suas palavras e fazia de tudo para impedir que o governador ouvisse a mensagem do Evangelho. Era uma influência negativa, tentando afastar alguém da verdade de Deus. Então aconteceu algo extraordinário. Cheio do Espírito Santo, Paulo olhou firmemente para Elimas e declarou: você está cheio de todo engano e de toda maldade, filho do diabo, inimigo de toda justiça. Até quando continuarás distorcendo os caminhos retos do Senhor? Isso mesmo, Paulo falou com autoridade. Mas Paulo não ficou apenas nas palavras. Agora acontece o primeiro milagre através dele. Ele anunciou que a mão do Senhor viria sobre aquele homem e que por algum tempo ele ficaria sem enxergar a luz do sol. Na mesma hora, uma névoa e uma grande escuridão cobriram os olhos de Elima. O falso profeta ficou completamente cego e começou a procurar alguém que o conduzisse pela mão. Aquele que dizia possuir tanto poder, descobriu que, diante do poder de Deus, não podia fazer absolutamente nada. Este foi o primeiro milagre registrado que Deus realizou por meio do apóstolo Paulo durante suas viagens missionárias, mas muitos outros ainda surgirão. E esse milagre nos faz lembrar da própria conversão de Paulo. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia os cristãos. No caminho para Damasco, uma luz brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E Jesus disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Durante 3 dias, Paulo permaneceu sem enxergar. Aquela cegueira física foi usada por Deus para curar a sua cegueira espiritual. Mais tarde, o próprio Paulo escreveu: O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui é Deus com D minúsculo, referindo-se a Satanás, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Você pode ler lá em 2 Coríntios 4:4. Enquanto Paulo ficou cego para aprender a enxergar espiritualmente, Elimas ficou cego porque insistiu em fechar os olhos para a verdade. Ei, mas espera um instante. Aqui existe uma entrelinha da Bíblia que muita gente não percebe. Essa não foi a primeira vez que Deus usou a cegueira para cumprir um propósito, sabia? Século antes, algo muito parecido aconteceu na vida do profeta Eliseu. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Sempre que preparava um ataque, Deus revelava os planos inimigo ao profeta Eliseu, que avisava o rei de Israel. Assim, todas as
emboscada fracassavam. Quando o rei da Síria descobriu que Eliseu era o responsável por revelar seus planos, enviou um grande exército para prendê-lo. Na manhã seguinte, a cidade estava completamente cercada. Pessoal, parecia que não havia saída. Então, Eliseu orou ao Senhor, mas ele não pediu fogo do céu, nem uma grande batalha. Ele fez um pedido surpreendente. Você vai se surpreender. Ele orou assim: Senhor, fere esse exército com cegueira. Na mesma hora, Deus confundiu aqueles soldados. Eles perderam completamente a direção. Foi então que Eliseu se aproximou deles e disse: vocês erraram o caminho, sigam-me, e eu os levarei ao homem que procuram. Eu até estou vendo um segurando na mão do outro, porque estavam cegos. E sem perceber, os soldados seguiram exatamente o homem que tinha vindo prender. Eliseu os conduziu até Samaria, capital de Israel. Quando todos já estavam dentro da cidade, o profeta orou novamente: Senhor, abre agora os olhos dele. Quando recuperaram a visão, perceberam que estavam cercados pelo exército de Israel. Que cena impressionante! Estou vendo eles até com as mãos pedindo para os soldados israelitas não lhe ferirem. Que cena impressionante! Em ambos os milagres, Deus usou a cegueira para mostrar que o verdadeiro problema não estava nos olhos, mas no coração. Eliseu mostrou que Deus pode confundir os inimigos do seu povo. Paulo mostrou que ninguém consegue impedir o avanço do evangelho. O mesmo Deus que agiu por meio de Eliseu no Antigo Testamento continuou agindo por meio de Paulo no Novo Testamento. Porque o Senhor não muda, ele continua dirigindo a história e cumprindo os seus propósitos. O resultado do milagre em Chipre foi imediato. Ao ver o que Deus havia feito e ouvir o ensino sobre Jesus, o governador Sérgio Paulo creu no Senhor. Ele não ficou impressionado apenas com a cegueira de Elimas, mas principalmente com o poder e a autoridade da palavra de Deus. Agora, para encerrar, entrelinha para a nossa vida, para cada tripulante do nosso navio. Nem toda aparência religiosa vem de Deus. O nome Bar Jesus significa filho da salvação, mas sua vida era completamente contrária ao significado do seu nome. Por isso, não julgue as pessoas apenas pelo discurso. Observe também suas atitudes. A verdade sempre prevalece. O inimigo tentou impedir que a mensagem fosse anunciada, mas Deus mostrou que o seu poder é maior do que qualquer mentira. Não tenha vergonha de defender a sua fé. Paulo não se intimidou diante de um homem influente, com coragem permaneceu fiel ao Senhor. Da mesma forma, você também pode permanecer firme na escola, na faculdade, em casa, entre os amigos ou nas redes sociais. Quem anda com Jesus não precisa ter medo de anunciar a verdade. E sabe o que tudo isso nos ensina? Quando Deus
está conduzindo a missão, nenhum exército consegue impedir, nenhum feiticeiro consegue atrapalhar e nenhuma mentira consegue vencer a verdade do Evangelho. O mesmo Deus que guiou Eliseu e fortaleceu Paulo continua dirigindo a nossa expedição missionária. Por isso, podemos seguir viagem com a certeza de que onde Deus nos enviar, a sua presença irá conosco. Até o próximo Entrelinha da Bíblia, onde cada detalhe das Escrituras revela uma grande lição para a nossa vida. A missão continua. E nós falamos hoje na entrelinha de cegueira. E para não sair do tema, vamos ouvir o louvor Cego de Jericó com o nosso tripulante Luiz Anderson Bonetti.